Antes de começarmos esta oração, eu quero fazer uma pergunta. Se Jesus voltasse hoje, como estaria o seu coração? Não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Não estou perguntando quantos versículos você conhece, nem quantas vezes você já leu a Bíblia. A pergunta é muito mais profunda. Você ainda caminha com Cristo da mesma forma que caminhava um dia? Ou, sem perceber, foi se afastando aos poucos? Talvez a correria da vida tenha ocupado o lugar da oração. Talvez as preocupações tenham silenciado a sua fé. Talvez as decepções tenham endurecido o seu coração. Ou talvez você nunca tenha abandonado Jesus completamente, mas também já não sente mais aquela intimidade que existia antes. Seja qual for a sua história, eu quero que você saiba de uma coisa. Esta oração não é para condenar você. É um convite, porque Jesus nunca chamou pecadores para humilhá-los. Ele os chamou para restaurá-los. Enquanto houver fôlego de vida, existe esperança. Enquanto o seu coração ainda consegue ouvir a voz de Deus, existe oportunidade para recomeçar. A Bíblia nos mostra um pai que nunca deixou de esperar pelo filho que foi embora. Um pai que não fechou a porta, não apagou o nome do filho, não desistiu dele. E esse mesmo pai continua esperando por todos aqueles que desejam voltar para casa. Talvez hoje você tenha aberto este vídeo sem saber exatamente o motivo. Mas eu acredito que Deus preparou este momento, não para colocar medo no seu coração, mas para lembrar que a sua graça continua disponível, que o seu amor continua o mesmo e que os braços de Cristo continuam abertos. Por isso, respire profundamente. Deixe de lado toda a culpa, toda a acusação e todo o peso que você tem carregado. Abra o seu coração para na presença de Deus, porque durante esta oração, nós não vamos apenas falar sobre a volta de Jesus. Nós vamos responder ao convite mais importante que alguém pode receber nesta vida. O convite para voltar aos braços do Pai. Existe uma história na Bíblia que revela o coração de Deus de uma forma extraordinária. Talvez você já a tenha ouvido muitas vezes, mas hoje eu quero convidar você a enxergá-la de uma maneira diferente. Jesus contou sobre um filho que decidiu deixar a casa do Pai. Ele queria viver do seu próprio jeito. Queria seguir os seus próprios caminhos. Durante um tempo, tudo parecia estar bem. Mas, pouco a pouco, as escolhas erradas começaram a cobrar um preço. Aquilo que parecia liberdade se transformou em solidão. Aquilo que parecia felicidade deu lugar ao vazio. Até que chegou um dia em que aquele jovem perdeu tudo. Dinheiro, amigos, segurança, esperança. E foi justamente quando não restava mais nada que ele tomou a decisão mais importante da sua vida: voltar para casa. Talvez neste momento você esteja vivendo algo parecido. Talvez não tenha abandonado tudo como aquele jovem. Mas sem perceber, o seu coração foi se afastando de Deus. As orações ficaram mais raras. A Bíblia permaneceu fechada por dias, talvez por semanas. A correria tomou conta da sua rotina. E a presença de Deus deixou de ocupar o lugar que antes ocupava. Talvez ninguém perceba isso, mas Deus percebe. E sabe o que mais me emociona nessa parábola? Jesus nunca disse que o pai ficou esperando cheio de raiva. Ele também não disse que o pai exigiu explicações antes de receber o filho. Pelo contrário, a Bíblia diz que, quando o filho ainda estava longe, o pai o avistou. Isso significa que ele continuava olhando para o caminho todos os dias, continuava esperando, continuava acreditando que um dia o filho voltaria. E quando finalmente o viu, não cruzou os braços, não apontou os erros, não perguntou onde ele esteve. O pai correu ao seu encontro, abraçou aquele filho, beijou-o, mandou trazer a melhor roupa, colocou um anel em sua mão e fez uma grande festa. Porque para aquele pai, o que importava não era o passado, era o fato de que o filho havia voltado para casa. Essa não é apenas a história de um pai e de um filho. É a história do coração de Deus. Talvez hoje você pense que foi longe demais, que pecou demais, que Deus não pode mais receber você. Mas esta parábola prova exatamente o contrário. Antes mesmo de você dar o primeiro passo em direção ao Pai, o coração dele já está esperando por você. E é exatamente esse convite que Jesus continua fazendo hoje. Volte para casa. Ainda há um lugar preparado para você nos braços do Pai. Talvez depois de ouvir a história do filho pródigo, você esteja pensando: como alguém consegue se afastar tanto de Deus? Mas a verdade é que quase ninguém se afasta do Senhor de uma só vez. Isso acontece aos poucos. Primeiro, deixamos de fazer uma oração. Depois pensamos: amanhã eu volto. Os dias passam, as semanas passam,
E quando percebemos, aquela intimidade que antes era tão natural já não existe mais. Não foi porque Deus se afastou, foi porque outras coisas começaram lentamente a ocupar o lugar que era dele. As preocupações da vida, o trabalho, os compromissos, as distrações, as decepções, as feridas que nunca foram curadas, e sem perceber o nosso coração começa a esfriar. Continuamos vivendo, continuamos trabalhando, continuamos sorrindo. Mas por dentro existe um vazio que nada deste mundo consegue preencher. Talvez seja exatamente assim que você esteja se sentindo hoje. Você continua acreditando em Deus, mas sente que algo mudou. As orações já não são como antes. A leitura da palavra ficou para depois. A vontade de buscar a presença do Senhor diminuiu. E às vezes, você até se pergunta: será que Deus ainda quer ouvir a minha oração? Se esse pensamento já passou pela sua mente, eu quero responder com a própria palavra de Deus. O Senhor declarou em Jeremias 29: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Perceba que Deus não disse: vocês me encontrarão porque são perfeitos. Ele também não disse: vocês me encontrarão porque nunca erraram. Ele fez apenas um convite: busquem-me de todo o coração, porque Deus nunca rejeita um coração sincero. Talvez você tenha cometido erros, talvez existam escolhas das quais se arrepende profundamente, mas nenhuma delas foi capaz de apagar o amor que Deus sente por você. A cruz continua sendo a maior prova disso. Jesus sabia de todos os nossos pecados antes mesmo de entregar a sua vida, e ainda assim escolheu morrer por nós. Isso significa que a graça de Deus nunca foi baseada no nosso mérito. Ela sempre foi baseada no amor dele. E é justamente por isso que hoje você pode voltar, sem máscaras, sem desculpas, sem medo, do jeito que você está, porque Cristo continua transformando vidas, continua restaurando corações e continua recebendo de braços abertos todos aqueles que decidem voltar para casa. Talvez exista uma pergunta que ainda esteja passando pelo seu coração: será que Deus realmente pode me receber de volta? Talvez você olhe para o seu passado e veja apenas erros. Talvez existam decisões que até hoje trazem tristeza quando você se lembra delas. Palavras que não deveriam ter sido ditas. Escolhas que machucaram pessoas. Momentos em que você sabia qual era a sua vontade de Deus, mas decidiu seguir outro caminho. E o inimigo usa tudo isso para convencer você de que não existe mais esperança. Ele sussurra ao seu coração: você foi longe demais. Deus não quer mais você. É tarde demais para recomeçar. Mas essas vozes nunca vieram do Senhor, porque o coração de Deus sempre falou uma linguagem diferente. Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, o Senhor faz um convite extraordinário. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que promessa maravilhosa! Perceba que Deus não diz que o pecado nunca existiu. Ele diz que é poderoso para limpar completamente aquilo que parecia impossível de apagar. É isso que a graça faz. Ela não muda apenas o nosso destino, ela transforma a nossa identidade. O apóstolo João reforça essa verdade quando escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observe essas palavras. Deus não apenas perdoa, ele purifica, ele restaura, ele remove a culpa que tantas vezes continua pesando sobre os nossos ombros. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Você não precisa carregar sozinho o peso do seu passado. Jesus já carregou esse peso na cruz. Foi por isso que ele entregou a própria vida, para que todo aquele que se arrependesse pudesse experimentar um novo começo. E a palavra continua dizendo em Romanos 8, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Que verdade libertadora! Isso significa que quando você se rende sinceramente a Cristo, o seu passado deixa de definir quem você é. Você deixa de ser conhecido pelos seus erros e passa a ser conhecido como filho amado de Deus. Talvez existam pessoas que ainda olhem para você e enxerguem o seu passado. Mas Deus olha para você e vê alguém que foi alcançado pela graça. Alguém que pode começar de novo. Porque a misericórdia do Senhor nunca termina. Ela se renova a cada manhã. E nesta manhã,
ela também está alcançando o seu coração. Existe mais uma verdade que eu gostaria de compartilhar com você antes de começarmos a nossa oração. Jesus prometeu que voltaria. Essa promessa atravessou séculos, fortaleceu os discípulos, sustentou a igreja em tempos de perseguição, encheu de esperança homens e mulheres que permaneceram fiéis ao Senhor. E ela continua viva até hoje. Em João 14, Jesus declarou: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Perceba a beleza dessas palavras. Jesus não falou da sua volta para assustar os seus filhos. Ele falou porque deseja estar conosco para sempre. O coração de Cristo nunca foi afastar pessoas, sempre foi trazê-las para perto. Por isso, quando pensamos na volta de Jesus, não devemos apenas perguntar: quando isso acontecerá? A pergunta mais importante é: como está o meu relacionamento com Ele hoje? Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas todos nós sabemos que cada novo amanhecer é mais uma oportunidade que Deus nos concede para viver na sua presença. Talvez você tenha passado muito tempo adiando esse reencontro, pensando: depois eu volto a orar, depois eu volto para ir à igreja, depois eu volto a ler a Bíblia. Mas a vida nos ensina que nem sempre teremos um amanhã para fazer aquilo que Deus está nos chamando a fazer hoje. E é exatamente por isso que o Espírito Santo continua falando ao nosso coração. Não para gerar desespero, mas para despertar amor. Porque quem ama Jesus deseja permanecer perto dele todos os dias. Quem ama Jesus não vive esperando apenas um acontecimento futuro, vive buscando a sua presença agora. Cada oração, cada leitura da palavra, cada ato de obediência, cada momento de comunhão. Tudo isso prepara o nosso coração para o dia em que veremos o Senhor face a face. Que alegria será esse encontro, olhar para aquele que entregou a própria vida por nós, ver o Salvador que nunca desistiu de nos amar, ouvir a voz daquele que nos sustentou em cada batalha. Por isso, nesta manhã, antes de qualquer pedido, faça uma decisão no seu coração. Não espere um dia perfeito para voltar para Deus. Não espere resolver todos os seus problemas para buscar a presença do Senhor. Volte hoje, enquanto a graça ainda convida, enquanto a misericórdia ainda alcança, enquanto os braços de Cristo continuam abertos para receber todos aqueles que desejam caminhar novamente ao lado dele. E agora, com o coração preparado pela palavra, vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã com um coração sincero, sem máscaras, sem tentar esconder aquilo que o Senhor já conhece. Tu conheces a nossa história desde o princípio, conheces as nossas vitórias, mas também conheces as nossas quedas. Sabes dos dias em que estivemos perto de Ti e também daqueles momentos em que nos afastamos da Tua presença. Mesmo assim, o Teu amor nunca deixou de nos alcançar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque, mesmo quando nós falhamos, Tu permaneceste fiel. Mesmo quando nos esquecemos de Ti, Tu nunca te esqueceste de nós. Mesmo quando seguimos caminhos que não eram os Teus, o Senhor continuou esperando pacientemente pelo dia em que voltaríamos para casa. Pai, hoje queremos fazer exatamente isso. Queremos voltar para os Teus braços. Talvez alguns de nós tenham deixado a oração de lado. Talvez outros tenham permitido que as preocupações desta vida ocupassem o lugar que pertence somente ao Senhor. Talvez existam pessoas orando comigo que carregam culpa há muitos anos. Pessoas que acreditam que erraram demais, que foram longe demais, que não merecem mais levantar os olhos para o céu. Mas hoje nós nos lembramos da cruz. Lembramos do sangue precioso de Jesus Cristo derramado por amor a nós. E compreendemos que a nossa esperança nunca esteve na nossa perfeição. Sempre esteve na Tua graça. Por isso, Pai, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados. Confessamos as palavras que feriram, as atitudes que entristeceram o Teu coração, os pensamentos que nos afastaram da Tua vontade. Confessamos a nossa indiferença, a nossa falta de fé em alguns momentos, o orgulho, a ansiedade, o medo, a autossuficiência, tudo aquilo que tomou o Teu lugar dentro de nós. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos mais uma vez pelo sangue de Cristo, purifica o nosso coração, renova a nossa mente. Que toda a culpa que não vem do Teu Espírito
seja removida agora. Que toda acusação do inimigo perca a sua força diante da verdade da tua palavra. Nós recebemos o teu perdão, recebemos a tua misericórdia, recebemos a alegria de sermos novamente chamados de filhos. E hoje fazemos uma decisão diante de ti. Não queremos apenas visitar a tua presença, queremos permanecer nela. Ensina-nos a amar a tua palavra. Ensina-nos a buscar a tua face todos os dias. Faz nascer novamente dentro de nós a alegria da salvação. Restaura o primeiro amor. Que a chama da fé volte a arder em nossos corações e que nunca mais percamos o desejo de caminhar ao teu lado, porque não existe lugar melhor neste mundo do que estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, existe um pedido que carregamos profundamente em nossos corações. Talvez neste momento exista alguém que amamos e que se afastou da tua presença. Um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Alguém que um dia caminhou contigo, mas que hoje já não busca mais a tua presença. Senhor, nós apresentamos essas vidas diante de ti, porque sabemos que ninguém está longe demais para ser alcançado pela tua graça. Tu conheces o nome de cada pessoa por quem estamos orando agora. Conheces a história que ela viveu, as feridas que carregou, as decepções que enfrentou, os caminhos que escolheu. E mesmo assim, o teu amor continua chamando cada uma delas de volta. Pai, visita essas vidas com o teu Espírito Santo, que elas voltem a sentir fome da tua palavra, que a saudade da tua presença desperte novamente em seus corações, que toda cegueira espiritual seja removida, que todo engano seja quebrado pelo poder do teu amor. Assim como o pai da parábola nunca deixou de esperar pelo filho, nós também escolhemos não perder a esperança, porque acreditamos que o Senhor continua transformando corações, continua restaurando famílias, continua escrevendo histórias de recomeço. Talvez existam pais orando por filhos há muitos anos, esposas que choram em silêncio pelo marido, maridos que pedem pela conversão da esposa, avós que dobram os joelhos pelos netos. Senhor, fortalece cada uma dessas pessoas, que elas não desistam de interceder, que continuem confiando, mesmo quando não enxergarem mudanças imediatas, porque sabemos que nenhuma oração feita com fé é esquecida diante de ti. Enquanto nós descansamos, o Senhor continua trabalhando. Enquanto esperamos, o Senhor continua alcançando corações. E nós cremos que no tempo perfeito, veremos muitos daqueles que hoje estão distantes voltando para os teus braços. Mas também queremos te pedir algo por nós. Não permita que o nosso coração se torne frio. Guarda-nos da indiferença espiritual. Livra-nos de uma fé apenas de aparência. Faz com que o nosso amor por ti cresça a cada dia. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua graça. E que através da transformação que o Senhor faz em nós, outras pessoas também sejam atraídas para Cristo. Nós entregamos cada nome, cada família, cada lágrima, cada oração, nas tuas mãos, confiando que o Senhor continua sendo especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. Em nome de Jesus, amém. Pai Santo, depois de tudo o que ouvimos nesta manhã, existe apenas uma resposta que desejamos dar ao Senhor. Nós queremos permanecer contigo. Não queremos viver uma fé apenas de momentos. Não queremos lembrar de ti apenas quando os problemas aparecem. Queremos caminhar ao teu lado todos os dias da nossa vida. Queremos que a nossa comunhão contigo seja mais forte do que qualquer distração deste mundo. Senhor, ensina-nos a viver de uma maneira que honre o teu nome. Que as nossas palavras revelem Cristo. Que as nossas atitudes revelem Cristo. Que as nossas escolhas revelem Cristo. Que ao olharem para a nossa vida, as pessoas consigam perceber que existe algo diferente em nós. Não porque somos melhores, mas porque a tua graça nos transformou. Pai, ajuda-nos a vigiar o nosso coração. Vivemos em um mundo que tenta todos os dias afastar os nossos olhos de ti. Existem tantas vozes, tantas distrações, tantas preocupações, que muitas vezes, sem perceber, deixamos de ouvir a tua voz. Por isso guarda o nosso coração, que nada ocupe o lugar que pertence somente ao Senhor, que nenhuma conquista seja maior do que a alegria de estar na tua presença, que nenhum sonho seja mais importante do que cumprir a tua vontade, que nenhum medo seja maior do que a nossa confiança nas tuas promessas. Senhor Jesus,
Nós também queremos dizer que esperamos pela tua volta, não apenas porque desejamos ver o fim do sofrimento, mas porque desejamos estar para sempre contigo. Que esse desejo permaneça vivo dentro de nós. Que cada novo amanhecer nos lembre que estamos um dia mais perto do encontro com o nosso Salvador e que essa esperança transforme a maneira como vivemos. Ajuda-nos a amar mais, a perdoar mais, a servir mais, a falar do teu amor para aqueles que ainda não te conhecem. Que a nossa vida seja um testemunho da tua misericórdia. Que quando alguém olhar para nós, veja refletido o caráter de Cristo. E se por algum motivo, um dia o nosso coração começar a esfriar novamente, chama-nos de volta, corrige-nos em amor. Não permita que nos acostumemos com uma vida distante da tua presença. Nós escolhemos permanecer firmes, escolhemos confiar. Escolhemos viver todos os dias esperando com alegria o glorioso dia em que veremos o Senhor face a face. Até esse dia, sustenta-nos pela tua graça, fortalece a nossa fé e conserva o nosso coração completamente entregue a ti, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, antes de encerrarmos esta oração, queremos fazer uma declaração de fé diante da tua presença. Não porque as nossas palavras tenham poder por si mesmas, mas porque escolhemos concordar com a tua palavra e firmar o nosso coração nas tuas promessas. Senhor, hoje eu decido caminhar mais perto de ti. Decido colocar a minha confiança nas tuas mãos. Decido buscar a tua presença acima de qualquer outra coisa. Quando eu estiver fraco, lembra-me que a tua graça me sustenta. Quando eu sentir medo, lembra-me que tu estás comigo. Quando eu tropeçar, ajuda-me a levantar novamente. Quando eu me sentir sozinho, faz-me lembrar que nunca fui abandonado pelo Senhor. Pai, eu entrego o meu futuro nas tuas mãos. Entrego os meus sonhos, a minha família, o meu trabalho, a minha saúde, as minhas preocupações, os meus medos e tudo aquilo que tem ocupado o meu coração. Eu não quero mais viver controlando aquilo que pertence ao Senhor. Hoje, eu escolho descansar na tua vontade. Eu creio que tu continuas dirigindo os meus passos. Creio que nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante de ti. Creio que o Senhor transforma lágrimas em testemunhos, fraqueza em força, perdas em aprendizado e dor em esperança. Também declaro que não permitirei que a culpa do passado defina quem eu sou. A minha identidade está em Cristo. Fui alcançado pela tua graça. Fui perdoado pelo teu amor e desejo viver todos os dias de uma maneira que glorifique o teu nome. Se um dia o meu coração começar a se afastar, traz-me de volta. Se eu perder o entusiasmo pela tua presença, desperta-me novamente. Se eu esquecer das tuas promessas, lembra-me da fidelidade que o Senhor sempre demonstrou em minha vida. Eu quero terminar esta oração com a mesma esperança com que comecei, esperando pelo dia em que estarei diante de ti. Mas até esse dia chegar, quero viver cada manhã como uma nova oportunidade de te amar, de te obedecer, de servir ao próximo e de anunciar que Jesus continua salvando, restaurando e transformando vidas. Eu pertenço ao Senhor e escolho permanecer firme na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, obrigado por este momento na tua presença. Obrigado porque a tua palavra nos lembrou que nunca é tarde para voltar. Obrigado porque a tua graça é maior do que os nossos erros. Obrigado porque o teu amor continua nos chamando todos os dias. Nós encerramos esta oração com o coração mais leve, mais fortalecido, mais confiante nas tuas promessas. Sabemos que, quando este momento terminar, a vida continuará. Teremos desafios, decisões para tomar, batalhas para enfrentar. Mas agora temos uma certeza que faz toda a diferença. O Senhor irá conosco. Que a tua paz acompanhe cada pessoa que orou até aqui. Que a tua mão proteja cada lar. Que a tua presença fortaleça os que estão cansados. Console os que choram. Anime os que perderam a esperança. Dê direção aos que estão confusos. E renove as forças daqueles que pensaram em desistir. Que hoje seja um dia de portas abertas segundo a tua vontade. De livramentos que talvez nem percebamos. De encontros preparados pelo Senhor. De sabedoria para cada decisão e de um coração sensível para reconhecer a tua voz em meio às ocupações da vida. Pai, nós entregamos este dia completamente nas tuas mãos. Guarda a nossa entrada
e a nossa saída. Livra-nos do mal. Protege a nossa família, sustenta-nos em todo o tempo e faz com que nunca percamos a alegria de caminhar contigo, até o dia em que veremos Jesus face a face. Que permaneçamos firmes, cheios de fé, cheios de esperança e confiando que aquele que começou a boa obra em nós será fiel para completá-la. Nós oramos com gratidão, com esperança e com a certeza de que o Senhor ouviu cada palavra desta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários editiras. Eu escolho permanecer com Cristo. Quero ler a sua mensagem e orar por você. E se você conhece alguém que precisava ouvir esta oração hoje, compartilhe-me este vídeo. Talvez Deus use você para alcançar um coração que estava esperando exatamente esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Tenha um dia de paz na presença do Senhor.